Paz do Senhor. Essa manhã eu quero trazer aqui uma rápida explicação que se encontra em Mateus capítulo 24 e o versículo 19, onde eu fiz uma enquete e o texto que ganhasse, o assunto que ganhasse na pesquisa, eu ia fazer a live. E deu empate, né, sobre a área das grávidas e sobre a diferença entre avivamento e barulho. Depois eu vou fazer a live sobre a diferença do avivamento para o barulho. Vamos lá. Mateus no capítulo 24, versículo 19, ele vai dizer: mas ai das grávidas que amamentam, que amamentarem naqueles dias, né? Que amamentarem naqueles dias. Esse texto aqui, ele está falando não é do arrebatamento da igreja, tá? Esse texto aqui não está falando do arrebatamento. Aí você se pergunta, mas o que é arrebatamento? Arrebatamento é quando Jesus vir nos ares e levará o seu povo, a sua igreja, né? Onde a Bíblia vai dizer que os mortos ressuscitarão primeiro, né? E terão corpos transformados, glorificados, e os que estiverem vivos também terão os corpos glorificados e serão arrebatados e se encontrarão com os senhores nos ares, nos céus, né? E quando Jesus levar a sua igreja, levar o seu povo, na terra vai acontecer um período chamado de a grande tribulação, que dará um período de 7 anos na terra, onde o juízo de Deus será derramado sobre a terra, sobre as pessoas. Enquanto isso, a igreja estará no céu, né, com o Senhor. E depois que Jesus arrebatar a igreja, os carros, fazendas, riquezas, dinheiro, roupa, joias, todos os bens materiais, tudo aquilo que é matéria, que é material, ele vai ficar na terra. Porque nada que é matéria entra no céu. Só seres humanos entram lá porque são santos, santificarão, santos, por isso que entra no céu, aquilo que santifica, né? Entrará no céu. E essas outras coisas bem materiais ficarão aqui na terra. É por isso que Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, né, mas no céu, porque os da terra eles são perecíveis, né? A traça e o cupim corrói. E quando essas pessoas forem arrebatadas, vai ficar muita casa, vai ficar muita coisa, muita roupa, muita joia. E o povo que fica na terra vai ficar rico. Vai pegar o seu carro, vai pegar a sua moto, a sua casa, seu apartamento, né? Vai ser dono. Seu dinheiro. Vou pegar a minha casa, vamos ficar com a minha casa aqui, vou ficar com a minha moto, né? Vou ficar com o meu cachorrinho, né? Vamos ficar com minhas coisas. Não tô nem aí não. Pode ficar. Você também se preocupa com suas coisas não. Deixa as pessoas ficar com as suas coisas aí, tá? Deixa quem quiser ficar com os seus bens materiais. Se você for arrebatado pro céu, deixa eles ficar, tá bom? E aí por isso vai haver 3 anos e meio de paz, né, na terra depois que a igreja subir. Porque o pessoal não vai ficar rico. Todo mundo tá milionário agora, todo mundo tem carro, tem casa, então vai ser 3 anos e meio de paz. Só que depois desses 3 anos e meio de paz, aí o anticristo ele vai se manifestar, né? O anticristo, ele se manifesta dizendo que ele é o diabo e tal. Aí é onde vai entrar o versículo 15 do capítulo 24, que fala assim, ó: quando pois virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo. Quem lê, que entenda. Então quando virdes a abominação na desolação, aqui ele está falando quando o anticristo se manifestar no lugar santo, que é no templo em Jerusalém, depois do arrebatamento da igreja, tá? Quando você lê Mateus, o capítulo 24 todo, você vai ver que Jesus está falando de 3 acontecimentos. Primeiro ele está falando das coisas que iriam acontecer
naquela época, naquele século. Exemplo, a destruição do Templo de Jerusalém por Tito, né, que era general do Vespasiano, né, quando Tito destruiu Jerusalém. Aquele acontecimento ali. Alguns estudiosos vão dizer que a destruição de Jerusalém já é a grande tribulação, foi a coisa mais terrível que aconteceu e tal. E sabemos que não é verdade, aconteceu outras tragédias mais grandes do que a destruição do Templo de Jerusalém. E quando você lê o versículo 21 de Mateus 24, diz assim, ó, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, olha, como nunca houve. Então isso que vai acontecer é mais grave do que a destruição do Templo de Jerusalém. Desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então aqui está falando de um acontecimento que nunca aconteceu e que vai acontecer e que nunca mais vai existir algo tão terrível como esse acontecimento, tá? Então aqui não é. Então o versículo 15 ali não está falando da destruição do ano 70, tá? Por Tito, não. Ele está falando aqui de um acontecimento muito maior, muito mais grandioso. Porque muitas coisas terríveis já aconteceram, né? Mais do que uma destruição de um templo. E aqui está falando de um que vai acontecer que será ainda muito maior, muito gigantesco, muito grande. E esse período é chamado de a Grande Tribulação. E a Grande Tribulação é onde vai se cumprir esse versículo aqui que nós lemos, ai das grávidas, tá? Porque o Mateus 24, capítulo 24, ele fala dos acontecimentos daquele século, exemplo, a destruição do templo. Segundo, ele fala dos sinais que estão ligados ao arrebatamento, né? E terceiro, ele vai falar sobre os eventos que antecedem o fim do mundo. Ele vai estar falando dos eventos que antecedem o fim do mundo, que é a grande tribulação. E aqui é onde entra o versículo 19. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Que dias? Apocalipse capítulo 16, versículo 13 ao 16, vai estar falando de uma batalha, uma perseguição, onde o anticristo e seus exércitos, eles vão partir contra Israel, para destruir Israel, porque o pacto foi quebrado, depois de 3 anos e meio, aquele pacto de paz. E quando esse pacto for quebrado, eles vão tentar destruir o povo judeu. Aí o versículo 16 vai dizer assim, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. E nessa fuga aqui vai ter crianças, idosos, senhoras, mulheres grávidas, outros que amamentam. Eles vão estar fugindo para os montes da Judéia. Vão caçar para se esconder dos exércitos do anticristo que querem destruir eles. Esse texto aqui ele está falando, não é do arrebatamento. Ele está falando do final da fase da grande tribulação. Tá? As pessoas vão estar fugindo para escapar com as suas vidas, né? Vão estar fugindo para falar, ai das grávidas e das que amamentam, dos velhos, dos idosos, das senhoras. As pessoas que vão ter dificuldade para fugir, para estar fugindo dessa perseguição, entendeu? Eles vão estar com dificuldades para fugir, né? Então, creio que já deu para você entender aí, quando Jesus fala, ai das grávidas e das que amamentam, né? Ele está falando, não é do arrebatamento, tá? Aqui está falando da fase final da grande tribulação. Quando o anticristo vir para destruir Israel, eles vão ter que fugir para os montes da Judéia. Então, aqui, você fica tranquilo que esse povo aqui, Deus vai proteger eles. Depois do final da grande tribulação, depois dos 7 anos, Jesus vem com a sua igreja. Agora ele vem com a igreja, tá? Não vem mais só. Ele vem com a igreja, todos os seus santos e os anjos, né? E ele vai derrotar os exércitos do anticristo e vai salvar Israel, tá? Aí daí ele vai ter o julgamento das nações, vai julgar as nações que se levantaram contra Israel, e aqueles que não assinaram, que não aceitaram o sinal da besta, o sinal do anticristo, né? Aí você pergunta, irmão, mas o que é o sinal do anticristo? Vou explicar para você. Alguns falam que é o 666 aqui na testa, outros falam que é na mão. E eu falo para você que não é nem um sinal, nem um símbolo. É apenas, quando a Bíblia fala sinal na testa e na mão, apenas está falando de você não aceitar esse governo na sua mente e na sua mão. Aceitar na mente é você trabalhar para ele. Que nem hoje muita gente já trabalha para o anticristo, já trabalha para o diabo, muita gente trabalha para ele. E aceitar na mão é você trabalhar para ele.
Entendeu? Quando fala colocar o sinal na testa e na mão, tá falando na consciência, você trabalhar para ele, aceitar aqui na sua mente trabalhar para ele. E quando fala colocar na sua mão, fala você trabalhar para ele, fazer. Aceita aqui e trabalha aqui, trabalhar para ele. Entendeu? Você aceita na mente, aqui, aceita aqui esse governo. E você, as mãos significa trabalhar para esse governo, tá? Não é eu vou colocar o sinal aqui e tal, na sua testa um chip, não. É só isso aí, tá? E aqui as pessoas que não aceitaram vão entrar para o milênio com Jesus. Vão entrar e vão passar ali 1000 anos com Jesus. E no milênio a Bíblia diz que uma pessoa de 100 anos é jovem, tá? De 100 anos é jovem. Será uma benção, tá? E a igreja vai estar com Jesus reinando no milênio. E aquelas pessoas que morreram na grande tribulação e que foram salvos, que aceitaram a Cristo, morreram na tribulação, vão ressuscitar também e vão entrar também com Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vão entrar e vão também reinar com Jesus, né? Junto com a igreja. Ela vai fazer parte da igreja agora, tá? Então fica na paz do Senhor, espero